Olá, pessoal, boa noite a todas e todos. É um prazer tê-las e tê-los aqui em mais um dia, né? Em mais uma transmissão ao vivo, para quem está aqui agora, né? No dia 26, assistindo às 7h40 da noite. Depois essa live vai ficar disponibilizada também. Esse segundo dia, né? Do encontro aqui do seminário Design e Acessibilidade, da quarta edição do Prêmio Design Leroy Merlin. Bom, eu sou o Cláudio Rubino, eu sou um homem branco, de pele morena, latino, nasci aqui no Brasil. Eu tenho a barba bem cheia, escura, com vários fios ficando brancos aqui, eu estou ficando grisalha. Meu cabelo também é escuro e bem cheio, volumoso, está comprido. Hoje ele está solto, quem estava aqui ontem viu ele preso. Hoje eu soltei e eu estou usando óculos, né? Eu tenho a boca grande, com os dentes brancos, sobrancelha grossa, nariz meio de bolinha, assim, meio coxinha. Tem um brilho aqui na orelha, que são argolas na orelha. Estou usando uma camiseta preta e uma jaqueta por cima dessa camiseta preta, que ela é multicolorida, com uma estampa de Capulana, porque hoje eu vim preparado para a gente falar sobre moda com a Michele Simões, que já entra com a gente. Então, eu fiquei na estica também. E eu estou em casa, num ambiente aqui de casa, que eu gosto muito de plantas, tem várias plantas aqui atrás de mim, uma iluminação meio azulada, meio rosada, e uma tapeçaria lá atrás, na parede, que o meu cabelo solto cobre completamente. E o meu sinal em Libras é esse, é um C vibrando na testa. Eu sou um homem com deficiência física do lado esquerdo do corpo, né, do tronco, braço, mão e dedos. E essa minha característica que me fez também me interessar bastante por esses temas de acessibilidade, né? Uma característica que faz parte da minha identidade, do meu corpo, né? E assim como do corpo, da identidade de diversas outras pessoas no Brasil com deficiência, quase 25% da população do Brasil com algum tipo de deficiência, segundo o IBGE, o censo, né? IBGE de 2010, né? Que ainda é vigente. E aí o encontro de hoje, como eu disse, né, que eu vim preparado aqui com uma jaqueta bacana, é para a gente falar de moda, né, nesse contexto do design, com a Michele Simões. Então, eu vou passar a palavra para a Michele, para ela se apresentar, falar sobre o trabalho dela, para a gente trocar essa ideia. Michele, com você. Boa noite, pessoal. Obrigada por essa introdução, obrigada por esse cuidado, né, em se produzir. Eu vou me autodescrever também. Eu sou uma mulher branca, eu estou de cabelo castanho liso, eu estou com coque, eu tenho olhos castanhos, o nariz fino, a boca pequena. Eu estou usando uma camisa branca e por cima um tricô, mais ou menos numa cor meio vinho, e brincos em tom de azul turquesa. Atrás de mim tem um armário e também uma parede cheia de post-its, porque eu sou uma pessoa que tem uma cabeça um pouco frenética, e aí eu resolvi colocar tudo em post-it para tentar organizar. Bom, para quem não me conhece, eu sou estilista, né? Como o Cláudio colocou, eu sou uma estilista e consultora de moda de formação, e eu costumo dizer que eu sou uma designer de futuros anticapacitistas por consequência. E eu falo disso porque a vida acabou me levando para esse lugar, porque eu comecei a utilizar o design como uma forma de co-criar algumas soluções com marcas que estavam buscando um olhar de inclusão dentro do mercado, né? Então, hoje eu utilizo essa lógica do design para co-criar essas soluções não capacitistas para diferentes nichos, né? E o meu intuito é promover a inclusão com qualidade dentro do mercado de consumo. Então, desenhando ações mais educativas que impactem em produto e experiências. Falando um pouquinho da minha trajetória, eu sou idealizadora da plataforma Meu Corpo é Real, e o Meu Corpo é Real ele surgiu em 2015. E a ideia do Meu Corpo é Real era justamente fomentar o mercado de inclusão de pessoas com deficiência dentro da moda, né? E para isso a gente constrói ações e conteúdos. E dentro disso também existem alguns pilares que são bem importantes. E eu vou compartilhar algum deles com vocês. O pilar de educação é um pilar muito importante para a gente, e ele é traduzido através do Fashion Day Inclusivo. O Fashion Day Inclusivo ele veio até antes da plataforma. Ele surgiu na época da minha pós-graduação e hoje ele se tornou uma das edições que a gente faz
anualmente. A gente já está na 6ª edição e, devido à pandemia, o ano passado a gente não conseguiu botar em ação. Mas a ideia aqui é a gente trabalhar o princípio de inclusão reversa. Então, para isso, a gente convida, a gente, na verdade, solicita, né, através de mídias sociais, que pessoas se inscrevam para serem voluntárias nesse projeto. Então, estudantes da área de moda e beleza, profissionais. E a ideia é, nesse evento, a gente realizar um encontro onde pessoas com e sem deficiência possam trocar conhecimento de moda. Né? Então, para isso, a gente desenvolve ações de imersão, e as pessoas saem, né? Todo mundo aprende. Eu costumo dizer que não é só o profissional ou o estudante, né? A pessoa com deficiência aprende também e ela ensina também. As marcas que nos apoiam também aprendem a reconhecer pessoas com deficiência como consumidoras, e a gente traduz isso num dia de moda, né? Como o próprio nome diz. Um outro pilar super importante para a gente é a questão da informação e da representatividade, e o Meu Corpo é Real, o primeiro vídeo que a gente lançou na plataforma foi esse que vocês estão vendo, que ele traduz, né, exatamente esse espírito de dar voz ativa aos consumidores com deficiência, porque naquela época, né, quando eu olhava o mercado, eu percebia que existiam algumas marcas de moda inclusiva, mas a gente não tinha pessoas com deficiência falando sobre isso. A gente não tinha os próprios consumidores colocando os seus desejos, as suas inquietações. E, mais do que isso, a representatividade, né? Então, a gente construiu toda uma estética conceitual para poder falar sobre isso e também quebrar, né, com alguns estereótipos relacionados ao tema. A gente também tem um pilar bem importante, que é o desenvolvimento de produto, né? Então, aqui eu compartilho com vocês um projeto que a gente desenvolveu com a Hering, né? Uma collab, quando a gente fez o evento na Fundação Dorina, no Rio, que é uma fundação que faz a reabilitação de pessoas com deficiência visual, e a ideia aqui desse produto, era a gente traduzir o estilo através do tato. Então, a gente co-criou, né, essa camiseta que tinha uma estampa tátil, e atrás ela tinha um QR Code onde a pessoa tinha acesso à audiodescrição da peça, né, que são questões muito importantes para quem tem uma deficiência visual. Ela não sabe tamanho, ela não sabe cor, ela não sabe aquilo que ela está comprando. Então, por isso a gente desenvolveu essa camiseta. E, por fim, um outro pilar muito importante é a interseccionalidade, porque a gente ainda está falando de uma sociedade que entende a deficiência como uma classificação apenas, né? Então, a gente precisa entender que dentro do mercado de design, não só de moda, existem personas e vivências plurais. Então, aqui eu trago para vocês esse mini doc que está disponível na nossa plataforma, onde a gente trouxe o sexo, né, que é uma temática que ainda é um tabu quando relacionado à pessoa com deficiência. Então, só para exemplificar que a gente tem experiências e vivências muito mais plurais do que só a deficiência, né? A pessoa com deficiência não fala só sobre deficiência e a gente precisa explanar um pouco mais sobre isso. E aqui eu vou colocar o nosso mini documentário, só para que vocês conheçam um pouco do que a gente já fez. Meu Corpo é Real. Notas proêmias da audiodescrição. Letícia Guilherme, mulher branca de cabelos castanhos longos e lisos. Ela tem a síndrome da osteogênese imperfeita. Raveli Silva, mulher branca de cabelos castanhos longos com as pontas onduladas. Ela é amputada e usa uma prótese na perna direita. Bárbara Barros, mulher branca de cabelos castanho escuros, longos e lisos. Ela tem baixa visão. Bruno Favoreto, homem branco de cabelos escuros, longos e encaracolados. Ele tem bigode e barba. É uma pessoa em cadeira de rodas. Michele Simões, mulher branca de cabelos castanho claros, longos e ondulados. Ela é uma pessoa em cadeira de rodas. Emerson Menezes, homem branco de cabelos escuros grisalhos nas laterais, curtos e penteados para o lado. Bigode e barba grisalhos e cheios. Fernanda Barros, mulher branca de cabelos castanhos longos e lisos. Mauro Marcos, homem branco de cabelos escuros e curtos, bigode e barba ralos. Marco Maia, homem branco de cabelos escuros, longos com as pontas onduladas, bigode e barba escuros. Eliane Carvalho, mulher branca de cabelos escuros, longos e lisos. Quando cada um dos participantes com deficiência fala, são vistas diversas fotos deles quando criança, adolescente e adulto. Na fala de Bruno, há imagens da participação dele na Maratona de Nova York, de handbike, bicicleta pedalada com as mãos e de um mergulho em Fernando de Noronha.
Há escovas, maquiagens, roupas penduradas em araras. Cadeira de rodas decorada com a palavra fashion. Mulheres sendo maquiadas. A indústria da moda não me enxerga como consumidora. Mulher sobe uma rampa apoiando-se numa É bengala. falta de formação, é falta de presença. Mulher sobe a rampa empurrando um andador. Parece que a moda só vê adulto como sendo alto, e eu não sou. Mulher com prótese caminha. Sou deficiente, mas continuo sendo mulher. Letícia Guilherme, estudante de Relações Públicas. Tenho osteogênese imperfeita, conhecida como fragilidade óssea ou ossos de cristal, ossos de vidro. Raveli Silva, estudante de jornalismo. Eu tive um problema no meu intestino, ele foi perfurado, então eu fiquei em coma, fez um coágulo na minha perna direita, deu uma trombose e teve que amputar. Bárbara Barros, estudante de Eu jornalismo. tenho baixa visão congênita, tenho aproximadamente uns 15% de visão. Bruno Favoreto, jornalista. Meu avô me deixou com mais 3 amigos na porta da estação Bresser, quando veio uma blazer da polícia militar apontando arma para todo mundo. Tinha disparado acidentalmente, segundo o militar, uma metralhadora que me atravessou. Michele Simões, estilista e idealizadora do Eu sofri um projeto. acidente em 2006 e eu me tornei cadeirante. E foi aí que eu acho que começou a origem toda desse projeto. Em uma sala, as pessoas são penteadas e maquiadas. Sobre uma mesa há diversos produtos de maquiagem. Hashtag Meu Corpo é Real. Num estúdio fotográfico em imagens aceleradas, câmeras e objetos são posicionados. Meu corpo é real pela falta de visibilidade, né? Nós somos vistos, nós somos corpos invisíveis para moda. Cadeira de rodas decorada e forrada com um O tecido verso estampado. da moda ele é muito visual, não tem uma acessibilidade para uma pessoa que não enxerga as imagens. Mulher está com os olhos cobertos por um pedaço de A renda. moda tem um padrão hegemônico. Então, será que é só esse corpo que existe? Então, nosso corpo não existe. No chão há uma forma de sapato de madeira. Muitas pessoas ainda têm muito preconceito com a deficiência. Não vê a pessoa deficiente como uma pessoa incluída na indústria da moda. Não vê que também consumimos moda. Diversas imagens das pessoas no estúdio. Todas as roupas eu tenho que ajustar. Se eu tenho que ajustar, é porque a indústria não está preparada para me atender. Letícia tem o tronco curto e o quadril Não é largo. todo mundo no padrão do boneco Ken, né? Vence as rodas da cadeira de Bruno. Ele anda por um corredor. Letícia está maquiada e com os cabelos enrolados em grampos. Eu tenho 1,30 de altura e eu quero sempre usar roupas de adulto. Eu não quero usar uma blusinha de estampa da Barbie. Lacinho amarrado num Eu colete gostaria ortopédico. muito de abrir uma revista, ver uma cadeirante, ver uma pessoa amputada. Raveli e Bruno vestidos como soldadinho de chumbo e Isso é uma bailarina. coisa importante, eu poder ir numa loja e saber que eu vou conseguir comprar alguma coisa sem problema. É Bárbara que está com os olhos cobertos por um pedaço de renda. Pudessem, de repente, ter, eventualmente, uma frequência maior de levantar algum tipo de bandeira. No estúdio, o fotógrafo está posicionado atrás de um véu. Ele e Michele olham para a câmera fotográfica. Emerson Menezes, stylist. A moda vê minorias, às vezes, com uma certa dificuldade, quaisquer que sejam as minorias. E um corpo com deficiência, ele é vestido da mesma maneira. Fernanda Barros, consultora de imagem e estilo. A moda seja uma das formas mais democráticas que nós temos de olhar a diversidade que existe e entender a necessidade que cada pessoa precisa, é um olhar com muita sensibilidade. Mauro Marcos, cabelo e maquiagem. Tem várias marcas que fazem campanhas com mulheres reais. Uma pessoa com qualquer tipo de deficiência, ela é uma pessoa real. Então, por que não estar incluída nesse mercado de moda? Marco Maia, fotógrafo. Buscar a inspiração do ser humano como sua realidade, suas verdades, é um desafio maravilhoso. Eliane Carvalho, modelista. Eu participei desse projeto na execução de algumas peças que foram fotografadas e a minha visão é a de que é realmente fácil, adaptável e não vi nenhuma dificuldade na execução delas. Mauro mexe nos cabelos de Letícia. Marco fotografa. Bárbara tem um coração vermelho pintado sobre os lábios. Bruno olha para Raveli. Letícia segura um mini regador sobre flores artificiais. Bárbara segura um enfeite com pássaros de porcelana pendurados. Raveli segura balões brancos com bolinhas pretas. Letícia segura um regador de lata. O objetivo principal do projeto é fomentar a indústria, fazer com que ela consiga enxergar que nós somos consumidores. Raveli e Bruno, de mãos dadas, se olham. Os deficientes são sempre restritos aos mesmos papéis. Ou é uma superação,
ou é uma reivindicação, ou é uma pena. E a gente é muito mais do que isso. Letícia está com um vestido de renda bege e segura na mão de um manequim articulado de madeira. Bruno estende a mão com a forma de sapato para Ravel. Ela segura 3 balões azuis com bolinhas pretas e há balões iguais no chão. Bárbara está com uma blusa preta com estampas claras, um colete de couro branco de uma alça com 2 fivelas na cintura e uma saia rodada. Letícia está com um regador na mão direita olhando para baixo, onde há diversas flores de caule longo e fino. Ravel está com um vestido rosa claro com um colete ortopédico bege por cima. Bruno usa camisa azul e bermuda branca, casaco e botas marrons e chapéu preto alto de aba curta com uma pena branca em cima. Bárbara segura 3 pássaros de porcelana. Letícia está com os cabelos penteados para o lado, presos por uma imensa fita rosa. Bárbara. Meu corpo é real. Letícia. Créditos finais. Bom, gente, e é isso. Aí quem quiser depois seguir o projeto, me seguir, essas são as minhas mídias. Não, acho legal porque tem um panorama de introdução, de ignição, né, para a nossa conversa, para a nossa discussão, debate, né, com a sua apresentação, com a apresentação da sua pesquisa, breve apresentação da sua pesquisa, do seu trabalho, né, uma parte, um fragmento dela. E é muito interessante ver como, né, nesses exemplos que você trouxe, né, assim, da discussão desse padrão hegemônico, né, principalmente na discussão aí final do vídeo, essa ideia de moda como uma expressão estética cotidiana, né, do nosso dia a dia, mas que também transforma aspectos da sociedade como o trabalho, a valorização da criatividade, a diversidade, né, das matrizes culturais de corpos do país inteiro, né, do mundo inteiro. Então, sejam esses corpos com ou sem deficiência, né, e a convivência, né, as relações aí desses diversos saberes, né, desses diversos corpos. E interessante como você apresentou também esse trabalho como em alguns pilares. E uma coisa me chamou bastante atenção, na verdade tudo me chama muita atenção, porque eu já acompanho seu trabalho já tem bastante tempo. Não só por ser um homem com deficiência também, uma pessoa com deficiência que também se preocupa como a forma, né, como a indústria da moda enxerga os nossos corpos, né, nossos corpos com deficiências físicas, mas temos outras questões aí sensoriais e comunicacionais também presentes, né? Mas desses pilares da educação que a moda permite, né? De como a moda faz essa intermediação, na verdade, essa mediação que muitas vezes acontece de forma não verbal. A gente que trabalha com educação, arte, cultura, tem uma tendência a ser muito verbal, assim, de falar e querer explicar tudo o tempo todo. E isso aparece na sua pesquisa, né? Aparece esse pilar da educação, né, como um dos pilares principais dessa mobilização. Aí queria, enfim, se você puder, enquanto o pessoal vai preparando aqui as ideias para as perguntas e tudo mais também, para as interações, que você falasse um pouquinho mais sobre essa etapa, assim, essa parte do pilar da educação na parte de gestão dessas pesquisas, desses conteúdos e da aplicação, né, assim, como a educação ela vai fazer um vetor, né, como ela converge para aplicação no comércio, na indústria, nas expressões artísticas, né, de forma geral. Qual é a importância da educação nesse contexto da moda? Bom, eu acho que aí a gente tem duas searas diferentes, né? A gente tem a seara dos estudantes, e eu, justamente, o primeiro projeto que eu desenvolvi foi o Fashion Day Inclusivo, porque eu fui parar numa sala de aula onde as pessoas nunca tinham tido contato próximo a pessoas com deficiência, então eu, por ser uma pessoa falante, eu falava assim, então tá, gente, pode perguntar para mim, e eram perguntas, assim, de todos os tipos, né? As pessoas não tinham conhecimento algum. Por exemplo, quando eu falava para elas em relação à parte sensorial, né, porque eu tive uma lesão medular, até esqueci de falar, né, eu sou cadeirante, e isso era uma novidade. E quando eu comecei a entender que, né, dentro desse ciclo, a gente precisava trabalhar não só a representatividade, mas a informação, e essa informação precisava chegar em sala de aula também, foi aí que eu resolvi fazer a primeira ação, que era o Fashion Day Inclusivo. Porque eu falei, eu não posso falar sobre todo mundo, né? E isso acho que é um clássico, né? Quando a gente fala de inclusão, é quando a gente coloca pessoas com deficiência para serem porta-vozes, né? Então, eu fazia muito e faço ainda, né? Esse exercício de colocar as pessoas a terem a imersão, a perceberem e a tirarem as suas conclusões com o máximo de diversidade que eu consegui colocar.
Então, esse pilar, né, da gente levar essas pessoas para realizarem essas imersões dentro dos hospitais de reabilitação, tinha esse propósito. Quando a gente fala de moda num papel social, quando a gente coloca isso mais uma vez para pessoas com deficiência, a gente está falando de um setor que tem um alcance gigante, né? Todo mundo se veste. Então, isso é um senso comum para todo mundo. Agora, quando você olha socialmente, quantas pessoas com deficiência você vê nessas campanhas? Né? Esse movimento, eu acho que começou a crescer agora, principalmente por causa da pandemia, mas ainda assim a moda tem um poder de educar o olhar das pessoas, né? Então, eu costumo até contar uma história que aconteceu comigo, porque existe uma ordem de fatores que pode parecer muito banal para a maioria das pessoas, mas para a pessoa com deficiência isso importa aí muito, que é você chegar antes da sua deficiência. E quando você não tem a passabilidade, no caso de uma pessoa cadeirante, porque você já chega com a sua cadeira de rodas, então não dá para fingir que você não é uma pessoa com deficiência, geralmente o impacto é a primeira coisa que chama atenção. E a moda, ela consegue fazer com que as pessoas olhem você. Então, eu sempre conto essa história porque aconteceu isso comigo e eu lembro, assim, ali acendeu-se uma luz, né? Eu tinha acabado de terminar de fazer o curso de consultoria de imagem, e aí eu estava me arrumando e construindo toda a estética que eu queria, e fui para o shopping. Eu costumo dizer que o elevador, cara, é um dos piores lugares para quem é cadeirante. Porque você está falando de um cubículo onde você fica no meio, e aí você entra, e aí todo mundo começa a te olhar, aí de repente começa a olhar, depois entorta a cabecinha, e aquele olhar triste, só falta escorrer uma lágrima, né? E aí, eu peguei e falei, bom, vamos fazer aqui o teste. Eu entrei, aí, né, me deparei com a pessoa, falei, pronto. Ela começou a me olhar, eu falei, a mesma dinâmica. Poxa, eu me arrumei toda, né, mas tudo bem, seguimos. A hora que eu saí do elevador, essa pessoa segurou no meu ombro e falou assim, eu adorei a forma como você coordenou as cores da sua roupa. E aí, para mim, virou essa chave, eu falei, ela me viu. Ela viu quem eu era. E uma das coisas que eu falo, que o meu corpo é real quer fazer, é mudar a pergunta do que aconteceu com você para qual é a cor do batom que você está usando, da onde que é essa sua blusa. A moda, ela cria essa conexão, né, para que as pessoas comecem a conversar. Então, o papel social da moda ele é de extrema importância, entre outras searas, né, de inclusão, de sustentabilidade. Mas, enfim, eu sempre conto esse case porque eu acho que ele explicita muito o papel de educador, né, dessa potência educadora que a moda exerce e que as pessoas acham ainda, né, existem algumas pessoas que acham que a moda é futilidade e não é. Então, enfim, eu acho que nesse papel de educação a gente tem uma potência muito valiosa na moda. Não, e esse exemplo que você deu da sua vivência pessoal, acredito que muitas pessoas, né, como a gente, que tem algum tipo de deficiência que é visível, né? Eu tenho, por exemplo, você falou de passabilidade, né, um termo que talvez algumas pessoas não conheçam, mas é isso, né? O que é a passabilidade? Assim, é que pessoas que têm características divergentes que rapidamente são identificadas, né, e outras nem tanto. Por exemplo, eu, né, nós aqui nesse caso, nós dois estamos aqui, né, no vídeo, nesse plano, não é possível identificar a gente. Porém, na rua, no ambiente, ou se eu tirar a jaqueta ou levantar o meu braço, as minhas mãos, aí a passabilidade ela já vai para outros níveis, né? Assim, então, assim, a gente nunca tinha conversado assim tão próximo, né? Nesses aspectos também. Eu só ouvia muito, né? As suas falas, suas pesquisas, mas a gente tem bastante em comum porque eu comecei a usar também a forma como eu me visto e a composição visual para tirar a atenção que se tem da minha mão, que é menor, a minha mão esquerda, que é menor que a direita. E eu aprendi isso de uma forma meio intuitiva, né? O quanto a moda ela também possibilita isso para a gente, né? Assim, intuitivamente identificar, tendo ou não deficiência, os seus padrões, né? As suas formas, as suas composições corporais e trabalhar com isso, trabalhar com a sua identidade. Então, esse é um elemento e da mesma forma importante, né, entre todas as pessoas, com ou sem deficiência, né? Então, sim. Mas eu acho que a pessoa com deficiência, ela acaba entrando num campo que eu falo que você é obrigado a ser criativo, né?
A falta de acessibilidade te obriga a criar essas saídas, né? Então, de certa forma, uma pessoa com deficiência e as pessoas que estão envolvidas nisso acabam tendo que fazer esse exercício, né? De buscar essas saídas. Às vezes até improvisar, né? Assim, você está falando de criatividade e muito se fala agora, né? Nos processos aí relacionados à economia criativa, empreendedorismos, né? Voltados aí para a área da moda também. E desses processos criativos que surgem, como você mencionou, como aconteceu também com você, com a sua pesquisa, dentro de um ambiente universitário, de um estudo, de uma universidade. Uma das pessoas, que eu não sei se está aqui hoje, mas de repente pode se identificar também, perguntou justamente essa questão assim, de formação, né? O quanto vale a pena investir nesse ambiente de formação, formação a nível acadêmico, né, ou técnico, da importância de conviver dentro desses espaços para gerar conteúdos, como você exemplificou aqui com o seu trabalho. Então, por exemplo, nessa collab, né, que você citou com a Ering, é uma espécie de digamos assim, um preview de tecnologias que possam ser aplicadas no design de moda, né? Porque tem a questão tátil, né, da estampa, que apareceu rapidamente ali no vídeo, e também no QR Code, né, na etiqueta. Então, isso pode ser um caminho assim para a moda, a partir desses laboratórios imersivos dentro dos ambientes universitários, né? A criação de propostas, né, para o mercado, para uso assim, de uma forma geral, que vão se desdobrando, como acontece na moda, por exemplo, no lançamento de um desfile, né, de uma coleção. Lança o conceito e depois o conceito ele é decupado para o consumo, né? Não sei se é um pouco isso que acontece também nessa parte do design acessível na moda. Eu acho que a gente está falando ainda de um campo muito embrionário. Eu entendo que o campo universitário ele é muito importante, mas o que a gente vê ainda acontecendo também muitas pessoas desenvolverem isso dentro das faculdades, mas a gente ainda tem um mercado resistente. E a gente tem um mercado resistente porque ainda não tem esclarecimento do que é capacitismo, né? Muita gente ainda se pergunta o que é isso. E a gente ainda tem um sistema que acredita que pessoas com deficiência não são consumidoras. Então, muitas vezes você tem estudantes que estão muito preparados, que têm muito mais informação do que muita gente no mercado, mas eles não têm um espaço para implementar. Porque a hora que eles chegam ali fora, você tem uma marca que acredita que consumidores com deficiência não são consumidores em potencial. E é aí que eu falo para você que hoje a gente trabalha muito no processo de educação. Porque eu entendi que para a gente chegar nesse momento do produto, a gente precisa trabalhar toda uma teia de educação para que se entenda o que é capacitismo, quem é essa pessoa, poder aquisitivo, crescimento. A gente está falando de um mercado global de moda inclusiva, que tem uma estatística que foi feita por uma consultoria lá de fora. Em 2017, ele movimentava 270 bilhões de dólares, e a ideia é que ele vá para 400 bilhões de dólares em 2026. Então, você está falando de um mercado que tende a crescer, mas a gente precisa o quê? Começar a trabalhar essas bases, né? E essas bases, elas estão dentro das marcas, elas estão na representatividade. Então, eu acho que aí a gente precisa começar a costurar essas parcerias com universidades, marcas, para que todo mundo consiga fazer esse ciclo girar. Sim, e mobilizações de políticas públicas também para isso acontecer, né? Porque temos a base, né, dessa educação, nos investimentos que são feitos no setor, e a gente está transicionando aqui numa linguagem de negócios, né, e de educação e de artes, né, dessas mediações também. Você vê de alguma forma assim como o universo artístico ele pode alavancar esses debates? Por exemplo, no vídeo você trouxe toda uma questão ali da performance do estúdio, dos registros que foram acontecendo, né, que gerou esse mini-doc, e também trouxe um elemento ali né, inicialmente, que você estava falando também da sexualidade. Então, os tipos de canais, né, que a gente utiliza para essa mobilização, né, desse envolvimento, desse processo de sedução, da importância do tema, porque é isso, né? Muitas vezes a gente precisa envolver
todos esses aspectos, políticas públicas, as empresas, né, essas marcas, a indústria têxtil mesmo, né, porque quando a gente está falando de design de moda, não é só da modelagem, né, não como se fosse pouca coisa, mas não é só a modelagem, não é só essa parte final, né, que a gente encontra assim do produto, mas de toda a cadeia produtiva, né, do tipo de tecnologia, né, que os tecidos são feitos para gerar menos atrito, para ser mais confortável, para, por exemplo, não desenvolver odores e uma série de outros recursos. Então, eu estou juntando aqui, porque eu sou dessas pessoas, tá? Quem estava aqui ontem sabe que eu faço esse balão todo, assim, eu dou essa volta, né? De formas que a gente tem e isso quando eu falo de formas, ou se é através, né, dessas mídias gerais, né, que temos hoje, que antes a TV influenciava muito, né, rádio, etc. O quanto agora mídias sociais como Instagram, TikTok também tem esse papel preponderante, né, nessa comunicação. Mas quais são as formas de seduzir, envolver não só o consumidor, não só a ponta final, mas as indústrias, né, os relacionados à indústria da cadeia produtiva da moda, envolvendo têxtil, envolvendo design, não sei se isso faz parte também da sua pesquisa, da sua base. Eu entendo que a inclusão é uma ferramenta muito potente para a gente criar inovação. Então, eu acho que isso é uma forma de seduzir o mercado, porque quando você você tira um pouco esse véu capacitista para entender que dentro de uma lógica de mundo diferente, né? Porque pessoas com deficiência, elas operam fora desse padrão. Você pode traduzir isso em inovação. Então, historicamente, se você olha cases, por exemplo, dentro da tecnologia mesmo, né, você tem grandes invenções que foram pautadas pela deficiência. Então, por exemplo, o e-mail, ele foi inventado pelo Van Cerf, que é uma pessoa com deficiência auditiva, e ele, na hora do almoço, queria conversar com a mulher dele, ele criou o primeiro protocolo de e-mail. Né? Quando você olha dentro do design, por exemplo, você tem aquele casal, eu não sei se pronuncia casal Eames, né? Charles e Eames, mas eles criaram uma cadeira, e essa cadeira, basicamente, ela foi feita de um material que, a princípio, foi criado para fazer as talas na época da Segunda Guerra. E isso se transformou num material tão inovador que deu origem a essas cadeiras, que ganharam, inclusive, o prêmio do design do século pela Times. Então, assim, quando você abre e expande o seu olhar para entender que dentro da deficiência, dentro daquilo que é diferente, a gente consegue abrir uma nova visão para olhar um campo muito maior, eu entendo que isso é uma forma de sedução. E uma coisa que eu acho que é muito legal e que a gente vê acontecer, eu estava fazendo uma análise sobre isso, tem uma amiga minha que ela fala, a Ana Soares, ela está fazendo todo um debate em relação à forma como a moda machuca o nosso corpo. Então, ela mostra, muitas vezes, por que você usa aquele sapato que machuca o seu pé? Por que você usa aquela bolsa extremamente pesada? E quando a gente faz essa lógica, por exemplo, da moda inclusiva, a moda inclusiva ela já se preocupa com isso. Ela já se preocupa com não machucar o seu corpo, mas ela ainda é colocada numa lógica que é só para pessoas com deficiência. Uma outra consideração, a gente está falando de um mundo onde as pessoas passam boa parte do seu dia sentadas, e a gente ainda está falando de uma indústria que constrói modelagem só para quem fica em pé. Né? A preocupação é estar em pé, quando na maior parte do tempo você está sentado. Então, eu vou costurando, sabe, essas coisas, e eu vou pensando assim, nas oportunidades que existem, de você criar em cima disso. Tem uma companhia de balé inglesa que chama Candoco, não sei se vocês já ouviram falar. Já, sim. E eu acho incrível, porque eles não existe essa coisa do balé especial, porque isso é uma coisa que eu particularmente repudio, né? Que é você criar o lugar especial. Eu acho que você perde a oportunidade de criar um mundo com equidade e, ao mesmo tempo, com criatividade. Então, eles criaram, dentro desse balé, toda uma forma, né, de arte contemporânea, de dança contemporânea, onde cadeirantes, amputados e pessoas que não têm deficiência
dançam juntas, e isso faz com que as performances sejam muito enriquecedoras, né? Então, eu acredito que esse campo é um campo que pode seduzir, mas para isso a gente precisa trabalhar esse pilar de tirar o capacitismo. Sem dúvida, assim, o capacitismo ele é esse grande véu, né, que discrimina e segrega, né, e nos tornam de alguma forma especiais, né, dentro desses processos, que é uma terminologia já ultrapassada, né, antiga, que ainda perdura quando a gente traz esses temas à tona, né, da acessibilidade e tudo mais. Então, assim, é uma roupa especial. Né? Quem é que vai... Todo mundo quer uma roupa especial, né? Assim, hoje, por exemplo, eu falei no começo, né, eu coloquei uma jaqueta especial aqui. É especial porque eu gosto muito dessa jaqueta, ela tem estampa, mas ela não é especial porque ela tem uma modelagem com um braço mais curto do que o outro. Ela é especial porque eu gosto dela. Então, acho que a moda, né, pode ser especial nesse contexto, né? E nunca no segregante, né, no discriminatório. Então, esse exemplo do balé que você trouxe, ele é fantástico. Aqui no Brasil, né, a gente tem algumas companhias que acabam, né, focando mais aí das performances artísticas, né, do trabalho das pessoas com deficiência. Mas na parte da moda, né, assim, eu acompanho como curioso de muitas coisas, principalmente do principal festival que tem aqui no Brasil, né, que é o São Paulo Fashion Week, mas também da Casa de Criadores. E a gente percebe que na Casa de Criadores, né, é onde aparecem mais essas experimentações, né, essas possibilidades de outros corpos, de outras construções que enfim, se exploram ali, assim. O que você acha da Casa de Criadores para esse âmbito? Se ela também, né, programações como essas, elas podem fomentar ainda mais, né, essas experiências, não para inclusão, mas para participação, né? Acho que eu tenho discutido bastante isso, não só no sentido de incluir modelos com deficiência, né? Modelos, né, com corpos fora desse padrão da indústria da moda, mas de participar, de ter ali participando nos corpos representados nas passarelas, nesses ambientes, né, onde passa a Casa de Criadores, e também nessas produções, né, como que está a pessoa com deficiência na produção, não só na produção intelectual, mas se ela está lá também no negócio todo, sabe? Aliás, foi ótimo você ter falado isso, né? Porque eu percebo exatamente esse movimento acontecer onde pessoas com deficiência não são colocadas na cocriação, e isso é muito importante. Né? Uma pessoa com deficiência é uma cabeça pensante, né? E muitas vezes ele é colocado apenas como personagem. E isso é uma coisa que muitas vezes eu passo, por receber, às vezes, convites onde supostamente eu quero me colocar nesse papel de cocriação, mas é delegado para mim aquele papel da representatividade apenas, né? Então, isso é uma coisa muito necessária, isso que você abordou. Em relação ao São Paulo Fashion Week e à Casa dos Criadores, eu acho que são recortes diferentes, e eu acho que durante muito tempo a São Paulo Fashion Week, né, ele tem esse recorte mais comercial. E como todo mundo da moda, a gente está tendo que mudar, né? As relações do mundo são mais horizontais hoje. E eu acho que isso dentro da Casa dos Criadores sempre foi latente. É um espaço onde você pode experimentar mais, né? Então, eu acho que essa é a diferença de um para o outro, mas eu acho que essa reconstrução, quem não seguir por esse sistema está fadado a ficar para trás. Né? Hoje, as pessoas têm acesso à mídia social, hoje você quer comprar os valores que são passados num produto. Né? E isso também, eu acho que quando a gente fala de moda inclusiva, é uma coisa que acontece muito, as pessoas acharem que a pessoa com deficiência ela quer comprar uma funcionalidade. E eu costumo dizer que a pessoa não quer, a moda, né, ela não é um remédio, né? Eu não quero ir lá e comprar porque eu estou sentada na cadeira. E muitas vezes falta o que eu chamo que é o encantamento. Eu quero comprar porque eu me identifico, eu quero comprar pelos valores que aquela marca oferece, pelo encantamento que existe naquele momento de consumir. E isso ainda falta.
essa sedução de você trazer esses elementos, sabe? Que compõem esse momento, que compõem, por exemplo, quando eu falo que moda inclusiva não é só produto, você chegar numa loja e você tem um atendimento não capacitista, onde a pessoa vai se direcionar a você e não ao seu acompanhante, onde a sua experiência de compra na hora de pagar, e você é uma pessoa com deficiência visual, e alguém te oferece uma máquina touch, e você fala, eu não consigo pagar. É um atendimento onde você, como uma pessoa surda que só fala Libras, não consegue se comunicar em português, como é que você vai ser atendido? Sabe? Então, a gente começar a contemplar que moda inclusiva vai além de produto. A gente precisa trabalhar uma série de nuances. Eu quero chegar numa loja onde eu consiga me ver também. Eu lembro quando eu me tornei cadeirante que uma das principais questões, e eu cheguei a chorar em loja, porque imagina, né? Eu venho do padrão ali, hegemônico alienante, né? Eurocêntrico, estava lá, né? No castelinho, nunca tinha parado para pensar. E aí, quando eu me deparei com a realidade, eu falei assim, gente, eu nunca tinha parado para pensar, né? No quanto aquele padrão, ele discrimina e ele aliena o mundo. E aí, quando eu fui cadeirante numa loja que antes eu comprava, eu percebi que nada funcionava para mim, só que eu não tinha ideia do porquê. Porque quando você não tem representatividade, você não consegue nem olhar o produto. Eu lembro que eu olhava aquilo, vestia e eu não entendia por que não caía bem. Então, existem uma série de... E eu entendo isso como uma grande oportunidade, inclusive de empreendedorismo. Porque existem muitos campos que a moda trabalha, além do produto, e que não estão sendo trabalhados. Você precisa ter um bom atendimento. Você precisa ter representatividade. Como que por exemplo, às vezes em editoriais que eu dirijo, as pessoas têm, por exemplo, o fotógrafo ele tem uma dificuldade de saber como ele vai dirigir aquele corpo. Como é que é a acessibilidade daquele espaço? Sabe? Existem tantas searas que podem ser melhoradas e discutidas, mas a gente ainda está, sabe, tentando existir para a moda e para o mundo, que a gente precisa começar a encontrar esses caminhos, né, Cláudia? Não sei se você compartilha disso. Nossa, super! Muito, até. E até, inclusive, assim, você está falando do ambiente da loja, até a altura, né, que os produtos ficam, como o boneco está colocado, como você tem aquela arara para pegar o cabide que fica lá no alto e tudo mais. Então, assim, é ponta a ponta, né, e da relação das pessoas que trabalham nesses ambientes também. É isso, a acessibilidade é um grande complexo, né, em diversas áreas sociais, fatores aí. E a gente tem uma pergunta aqui no chat da Juliana Prado. Ela está perguntando como você percebe o paradoxo do entendimento da moda dentro do cenário da deficiência. Então, sobre a expressão pessoal e a construção da imagem versus homogeneização, criação de tendências ou formas de vestir que se repetem. Pessoa/individual versus padrão/generalista. Eu acho que eu entendi assim, o seguinte contexto. Não sei se você concorda. Porque, de alguma forma, as marcas, a moda, ela tenta formatar os corpos de todos, né? Criando esses padrões que são repetitivos em Ctrl+C, Ctrl+V, né? Copia e cola indiscriminadamente, independente do país, da região, do biotipo, né? Das pessoas também, né? Em determinados países, né? Sim. Então, ela vai tentar te formatar de algum jeito, assim. Para você que está na cadeira de rodas, se bobear, ela vai tentar te colocar de pé para você tirar uma foto com a roupa do jeito que eles querem. Então, eu acho que ela é eu acho que é nesse contexto também a pergunta, assim, né? O quanto esse sistema ainda força a gente a entrar nesse padrão de homogeneização, né? A partir das tendências, né? E é isso, como que vai quebrar isso, né? Como quebrar esse padrão. Eu acho que é um pouco do que você já vem falando. Mas... E eu acho que tem um risco aí que a gente corre, Juliana, que é uma coisa que eu particularmente, que eu falo por mim, eu não falo por todo mundo, mas que eu analiso um movimento acontecer dentro da moda inclusiva, se a gente não tomar cuidado, é esse eurocentrismo de novo. E eu percebo que existe esse começo de representatividade que já é modulado
para corpos, em sua maioria brancos, alguns padrões de deficiência. Então, eu acho que isso também é um cuidado que a gente tem que ter para não replicar o que a moda em si já conseguiu evoluir, né? É que eu acho que a gente, como pessoa com deficiência, eu costumo dizer que é quase uma nova civilização, né? A gente precisa começar a plantar tudo desde o começo. Então, a gente precisa entender com aquilo que já foi percorrido, né, em outros campos, para a gente não cometer o mesmo erro. Então, eu percebo que se a gente não se atentar a isso, isso vai acontecer também, esse movimento que que nasceu com a moda, ser reproduzido hoje com a moda inclusiva, né? Então, a gente está no começo, então, nesse começo, a gente já precisa começar a trazer essa interseccionalidade, esses debates, porque, por ser uma seara nova, as pessoas acabam trabalhando de maneira superficial e achando, que tá beleza, eu estou cumprindo, né? Que é o cumprimento do protocolo, ao invés de você analisar a pessoa que existe ali, né? Que eu acho que é uma outra coisa que eu não sei se você concorda, Cláudio, mas eu acho que existe uma necessidade da gente começar a investigar personas dentro da deficiência. É muito comum acontecer, inclusive dentro de marcas, eu fui fazer uma mediação tempos atrás, onde eu tinha pessoas ali, a marca contratou, e tinham duas pessoas que tinham linhas diferentes, né? Então, para pessoas que têm mais familiaridade com o tema, talvez fique mais fácil de entender, mas eu vou dar uma resumida. Existem pessoas que têm, em sua defesa, o posicionamento de pessoas com deficiência como heróis, como exemplos de superação. E existe uma outra seara de pessoas que são totalmente avessas a isso, por entender que isso coloca as pessoas com deficiência num lugar de como se você tivesse que superar a sua deficiência, enfim. Só para encurtar. Eu ia fazer essa mediação e no momento em que eu me deparei ali numa reunião prévia, eu comecei a notar que se eu não colocasse ali as cartas na mesa, a gente ia ter uma live que as pessoas iam começar a brigar. Por quê? Porque a marca considerou que, vou olhar números, são pessoas que têm muitos seguidores e vamos colocar lá, tem 2 deficiências e ok. E nas entrelinhas não é assim, né? Então, aí eu expliquei para a marca, eu falei, olha, isso, fulano, você pensa assim, fulano, tá, então como que a gente pode fazer isso funcionar? Então, sabe, existem tantas entrelinhas nesse discurso que a gente precisa começar a articular, porque não dá mais para tratar a deficiência só como uma classificação geral, onde existe uma massa homogênea, onde todo mundo é igual, e não, né, assim, o coletivo não pode aniquilar a individualidade, é uma frase do Emicida que eu adoro, né, você tem que existir ali, e cada um tem o direito de se colocar e de ter, sabe, vivências e opiniões diferentes, né. Então, isso é um debate, assim, bem acalorado, né, dessas 2 linhas que você apresentou, né, da parte que enxerga as pessoas com deficiência como exemplos de superação, né, e que são pessoas que, de alguma forma, utilizam nossos corpos, né, para expurgar as frustrações que elas têm. Então, do tipo, eu não posso reclamar de tal coisa da vida, porque olha aquela pessoa ali na cadeira de rodas, olha aquela pessoa com aquela mãozinha pequena. Então, essa linha, ela é conflitante, né? E principalmente quando a gente está falando de um consumo maior, assim, que envolve mídias, que envolve marcas, né? E tudo mais. E aí, pensando nisso, eu acho que, assim, a questão da deficiência, ela não é sine qua non. Assim, a pessoa tem deficiência, não significa que, pronto, ela tem deficiência, ela tem consciência deste lugar, né, onde ela está, né, dessa condição social, né, que ela se enquadra, e aí automaticamente acha que, então, tudo que a pessoa com deficiência fala, independente dela, vai ter a razão. Então, assim, tem essas vertentes são bem delicadas, eu acho que o pessoal do esporte acaba utilizando muito ela, e até um alerta aqui que as Olimpíadas, né, estão chegando, e com elas Paralimpíadas, né, se tudo der certo, e o pessoal do esporte evoca bastante essa linguagem, né, da superação. E a gente sabe que muita da tecnologia têxtil também é desenvolvida a partir das roupas esportivas, né? O quanto elas contribuem, né? Você deu o exemplo
do salto, assim, né, de algumas perspectivas do pós-guerra, né, de pesquisas do pós-guerra que foram desenvolvendo, derivando aprofundamentos. Essa é a perspectiva no geral da acessibilidade, né? Assim, o pós-Segunda Guerra Mundial, a gente teve um grande desenvolvimento em políticas sociais, né, desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, são pautas, né, que são discutidas na Declaração Universal dos Direitos Humanos. E depois já de muito tempo na LBI, né, na Lei Brasileira de Inclusão, isso aparece também, que são assuntos que não são desassociados, né? Ontem o Marcelo Salles também falou um pouco, né, dessas referências, né, onde são importantes a gente trazer, a gente beber nessas fontes, para embasar essas pesquisas, para colocar tudo em prática. E aí a gente falou também de alguns modelos ou formatos, assim, a gente pode dizer, do design, né? Então, o design universal, o design inclusivo, o design for all, né? Ou transgeracional, enfim, existem diversas linhas de design. Aí, como que a gente pode, né? Assim, a galera que está aqui, por exemplo, assistindo, trabalha com design e tal, tudo mais, como que ela pode puxar parâmetros referenciais para aprofundar essas pesquisas? Será que nessas linhas que a gente tem, não das relações de pessoa com deficiência, mas das linhas do design, né, de alguns desses, né, design inclusivo, geracional, tudo, a gente traz isso um pouco mais próximo para a moda, para uma aplicabilidade, para uma fruição melhor, assim, se você sugere, você orienta também esses processos. Eu não oriento de uma maneira classificatória, assim, você seguir a linha tal, mas eu acho que você entender que o conceito do design, para, por exemplo, se tornar acolhedor, né, que é a proposta da nossa discussão hoje, é você trazer ele para perto, né? Para você trazer ele para perto, você precisa entender com quem você está falando. E quando a gente está falando, né, do campo, por exemplo, de um design focado em pessoas com deficiência, eu costumo ver ainda uma lógica que está muito pautada em cumprir um protocolo. E isso acaba anulando uma experiência que vai além. Eu acho que tudo é uma construção, sabe, Cláudia? Então, assim, quando a gente fala, por exemplo, de questão de acessibilidade, precisa-se, obviamente, começar. Então, eu vou dar um exemplo de uma coisa que aconteceu comigo. Eu, sempre que vou ao cinema, eu não fico naquele lugar. Eu sento na cadeira. Foi preciso construir aquele lugar para que eu estivesse ali, que eu tivesse acesso? Sim. Só que a experiência que existe ali, da Michelle, que tem uma deficiência, é de alguém que está indo com o marido, ou que está indo com um amigo. E nesse caso, quando você está no cinema, você quer olhar para a pessoa, você vai deitar assim do lado, você vai tocar, você vai rir junto. E eu acho que falta um pouco disso quando a gente fala sobre um design que traduza a funcionalidade, mas que também considere outras relações, que considere, por exemplo, um princípio de equidade, quando eu estou numa academia, por exemplo, e eu não quero ir para uma academia especial. Eu quero poder estar lá. Ou então na dimensão de você utilizar o design num campo de alimentar sonhos, sabe? De você poder, por exemplo, sonhar que na cadeira de rodas você pode ser uma cirurgiã, por exemplo. Eu posso cortar cabelo. Eu não tenho que pautar o mundo naquilo que sobrou, sabe? Então, por exemplo, dentro, acho que do desenvolvimento do vestuário, você tem tanto a questão da vestibilidade. Então, assim, será que essa roupa é mais fácil de tirar e colocar? Mas a gente entender também que existe... a gente está falando roupa, cobre o nosso corpo quase 24 horas por dia. Será que não existem outros campos que a gente pode explorar? Onde a gente consegue, por exemplo, tem uma designer que é holandesa, e ela desenvolveu um projeto onde ela colocou sensores na roupa, e esses sensores, eles mensuram o movimento de idosos. E aí isso é jogado para um aplicativo, e nesse aplicativo eles conseguem ver os ganhos que essas pessoas estão tendo de movimento dentro da fisioterapia. Então, você está falando de uma funcionalidade que não diz respeito só à questão de vestir ou despir. Então, a gente poder avançar nesse campo do design em algo onde a gente transita o tempo todo, né? Usar isso como uma ferramenta é muito enriquecedor.
Então, eu acho que a gente ir além do que se condicionou a pensar moda só como um item de estética, sabe? Você está falando de algo que te acompanha quase 24 horas por dia. Existe uma outra pesquisa na MIT que eles desenvolveram para quem, por exemplo, está formando escara. Então, eles criam uma forma de detectar que talvez o ponto de contato ali esteja muito tempo, então você tem que mudar de lugar, sabe? Então, eu entendo não de uma linha técnica em si, mas a gente avançar para um campo de design que vai além. Legal, eu entendi, porque é sempre assim um ponto, né, o que a gente busca também compartilhar, né, no geral, assim, nessas falas com as pessoas, é esse ponto de partida. Para quem nunca tinha ouvido falar sobre isso, até assim, então, falar, puxa, é verdade, né? Tem pessoas com deficiência também que têm recursos, necessitam de recursos bastante específicos nas roupas. O que você falou também agora há pouco, né? As roupas são feitas para as pessoas que ficam em pé, né? Não são pessoas que ficam sentadas. E quando a gente evoca esses elementos, né? Quando é possível evocar esses elementos do design universal, do design para todos, ou de outras linhas aí do design, e entender, né, como você falou, do dimensionamento, né, da aplicabilidade, da segurança que essas roupas, que não são só roupas, né, que fazem parte da nossa identidade, também vão trazer, como, por exemplo, botões, né? É uma coisa que, assim, no geral, quem está em volta de mim não pergunta muito isso também, não. Eu tenho dificuldade para fechar botões por conta da mobilidade do meu dedo aqui. Uhum. Então, eu fico mais tempo. Eu levo mais tempo e eu prefiro, às vezes, botões de pressão ou zíper, alguma coisa assim que fecha um pouco mais fácil. Isso é também entender que, independente, né? Eu, por exemplo, tenho essa deficiência. Outras pessoas com deficiência na mão, talvez fechem o botão rápido. Então, nem prefiram o botão de pressão. É entender que tem essa variabilidade, né? Tem essa variabilidade, mas também tem o fato de, cara, é muito mais fácil para todo mundo fechar uma camisa, por exemplo, que nem a Tommy Hilfiger, né, lançou, que era imã magnético. Você parar para pensar, no dia a dia é muito mais fácil, né, você pensar nesses botões magnéticos para todo mundo, e não só para pessoas com deficiência, né? Então, assim, existe essa funcionalidade para certas, obviamente, quando a gente fala de design inclusive, a gente tem que fazer recortes quando a gente está traduzindo isso para pessoas com deficiência, mas existem alguns pensamentos que eu acho que dá para a gente evoluir para o social, que eu acho que é isso que você coloca, e eu acho que isso tem um impacto de inovação gigante. Tem agora com a pandemia, a gente teve alguns cases legais, tem uma marca italiana que chama Manat Papiri, onde eles fazem a materialidade sob demanda. Então, basicamente, eles lançaram online, né, em 3D, alguns modelos, mas eles não fabricaram. E aí, depois, né, da compra, de efetivar a compra, eles reproduziram isso, né, eles materializaram isso. Quando eu vi esse case, eu pensei, gente, isso é um case de sustentabilidade, isso é um case que pode abrigar pessoas com deficiência. Porque um dos principais gargalos é o quê? Que pessoas com deficiência, que dá muito trabalho você fazer um design específico. Só que quando você olha mais a fundo, por exemplo, a questão do design 3D, da impressora 3D, você poder criar arquivos que atendam sob especificidades, né, do design, você não está falando só com pessoas com deficiência. Muitas pessoas podem criar, por exemplo, esses arquivos e customizar ali para poder imprimir. Então, imagina, você tem um arquivo gravado onde as especificidades ali daquela calça você vai poder anexar em cada produto. Você não precisa fazer estoque, porque se é sob demanda, você está o quê? Tendo um impacto bom, né? Você está contribuindo para que não tenha o excedente dentro da moda, que é também um dos grandes fatores poluentes aí. Então, sim, a gente poder pensar nesse lugar, sabe, traz muitas coisas boas. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu gosto muito dessa troca, né? Até foi uma coisa que eu falei, eu gosto muito do bate-papo, então eu acho que é muito gostoso quando tem essa sinergia, eu me senti muito à vontade aqui.